Olá, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Ângela Carvalho, de Língua Portuguesa, e esta aula é sobre fábulas para o 6º ano. Hoje vocês vão aprender um pouco sobre as origens desse gênero e algumas de suas características. Vamos lá? De olho no texto, para começarmos a nossa aula, nós vamos ler sobre uma fábula de Esopo, conhecida pelo título A Lebre e o Cão de Caça. Um cão de caça, depois de obrigar uma lebre a sair de sua toca e após uma longa e exaustiva perseguição, de repente parou a caçada, dando-se por vencido. Um pastor de cabras, ao vê-lo prostrado e visivelmente abatido, ridicularizou, dizendo: aquele pequeno animal é melhor corredor que você. Ao que o cão de caça, virando-se para ele, responde: está claro que o Senhor não é capaz de compreender a diferença que existe entre nós. Não há como comparar, afinal de contas. Eu estava correndo simplesmente com a intenção de conseguir um jantar, mas ele, ao contrário, corria por sua vida. Bom, nós vamos voltar a esse texto um pouco depois, mas nesse momento eu quero trabalhar com vocês o significado de fábula e sua origem. Vamos observar um pouco essa imagem que eu trouxe para vocês. Ela vai retratar um pouquinho sobre esse conceito de fábula. Fábula é uma narrativa oral, ou seja, ela iniciou, não com um texto escrito, mas sim com contagem mesmo dessas histórias ao ar livre. Veja a presença desse narrador, desse contador de histórias, sentado em uma pedra ou em um toco de uma árvore, contando alguma história. E veja como os espectadores estão aí bem interessados. Eu também gosto muito dessa imagem porque ela nos mostra a faixa etária, que não há limite de faixa etária para gostar, das fábulas. Você tem aí, aos pés do narrador, do contador dessa história, crianças, tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino. Crianças atrás, mais velhas, poderíamos dizer que são adolescentes. Nós temos um jovem soldado, atrás do soldado um homem adulto e ao lado do soldado um ancião com um cajado na mão. Então aí está dizendo que essa contação de história, essa imagem nos revela que a fábula, ela não tem limite de idade. Mas o que são fábulas? As fábulas são representações alegóricas. Nós vamos entender melhor o que significa ser uma narrativa alegórica, tá? Dos diversos aspectos da natureza humana, seus dramas e conflitos. Sua origem sugere os tempos mais remotos. Isso significa dizer que a fábula, ela surge juntamente com a existência do homem. O homem, ele surge já com essa capacidade criativa de narrar histórias e junto com essa capacidade criativa surgiram também essas narrativas aí sobre animais que tinham o objetivo de ensinar. Agora, quando foi que essa narrativa, esse jeito de contar histórias ganhou forma e estrutura? Nós nos remetemos aí a 620 a.C., com Esopo lá na Grécia. Então foi nesse momento em que nós temos aí a fábula se tornando de fato um gênero literário. Bom, as características de uma fábula. O que é que tem nesse texto que faz com que ela seja considerada uma fábula? Vamos dar uma olhada aqui. Em primeiro lugar, ela é uma narrativa alegórica e ficcional. Ficcional por quê? Porque ela conta uma história imaginária, ela não tem responsabilidade com a realidade, tá bom? É alegórica porque existe uma transferência do que está sendo falado ali naquela história para a nossa vida real. Os animais, eles são os personagens principais da fábula. A fábula, ela vai trabalhar com animais. E o texto, ele é curto. Ele tem a finalidade de transmitir um ensinamento, ele tem essa finalidade didática, tá bom? E existe uma preocupação estética, sim, com a linguagem rebuscada. Como a fábula é um gênero antigo, há muitas versões, vários tipos de versões aí das fábulas. Mas aquelas que são mais fiéis ao texto original, nós encontramos aí uma riqueza de vocabulário, uma preocupação estética, sim. Há também a fixação do conteúdo pela ironia. Eles utilizam a ironia para facilitar
não é, a memorização dessas histórias, já que elas eram muito contadas oralmente, né? E o uso de uma figura de linguagem chamada personificação. E o que é isso? Como os nossos personagens principais são animais, nós temos aí a personificação, a transferência de valores e de circunstâncias que são dadas aos seres humanos, apenas aos seres humanos, sendo dadas aí aos animais, como a capacidade de falar, de raciocinar cognitivamente diante de uma situação, tá bom? Então, ainda tem mais. Existe também a presença dos elementos narrativos, como narrador, que ele é observador, a presença desses personagens, que são animais, o espaço. Nós poderíamos também acrescentar o tempo aí, que é no passado. Nós temos apresentação de diálogos, né? A fábula, é muito comum ter diálogo na fábula, e esse diálogo, ele pode ser direto ou indireto. Geralmente, acontece o diálogo direto, onde a fala do personagem é colocada na íntegra, geralmente seguido de 2 pontos e travessão. O enredo, que é a história, é composto de apresentação, desenvolvimento e desfecho. Nós vamos aprender um pouco sobre essa estrutura aí do desfecho. E a lição de moral, que não pode faltar na fábula, ela é marcante nesse gênero, está sempre presente no final da história, trazendo uma reflexão. Eis aí o ponto didático, né? E essa finalidade da fábula. Seguindo, por que se produz uma fábula? Bom, a fábula é uma narrativa alegórica, como eu já disse a vocês, do gênero literário, cuja intencionalidade é a transmissão de conhecimento com forte carga moral. Eis aí o objetivo da fábula. Desde seu início, desde sua origem, a fábula ela tem esse objetivo de ensinar, trazer valores, virtudes, geralmente para as crianças, mas como nós vimos aí, para qualquer idade, ok? Onde eu encontro as fábulas? Bom, as fábulas elas são encontradas em livros, como um exemplo aí das fábulas de Esopo. Isso aqui é um livro cheio de fábulas, é um livro de fábulas. Mas nós encontramos também nos livros didáticos. Os livros de vocês estão carregados de fábulas, tá? Assim, porque é um gênero realmente agradável e muito rico, né? Redes sociais, sites diversos e revistas educacionais também, porque nós professores gostamos muito de fazer projetos com essas fábulas e elas sempre são apresentadas aí nessas revistas educacionais. Bom, agora vamos voltar para o texto inicial, né, a lebre e o cão de caça, e entender um pouquinho as características que estão presentes aí na fábula. Olha bem para a tela e veja o título da nossa história. A lebre e o cão de caça. No título, nós já percebemos a presença dos personagens principais, que são animais, como eu havia falado. Nós temos aí a lebre e o cão de caça. O primeiro parágrafo, já que a fábula ela é uma narrativa curta, geralmente o parágrafo de introdução, ele vai ser o primeiro parágrafo e é onde nós vamos ter as apresentações dos personagens e da situação inicial. Então, se vocês observarem bem, nós temos a apresentação do cão de caça, da lebre e a situação em que eles estão inseridos. Ou seja, há uma perseguição em que o cão de caça é vencido pela lebre, tá bom? No meio da narrativa, nós temos aí o desenvolvimento dela, né? E que vai ter nesse desenvolvimento uma apresentação de um conflito interno. Esse conflito é que vai gerar lá na frente uma reflexão. E qual foi o conflito? O pastor de cabras, ele levanta um questionamento, ele vai dizer que a lebre, né, ele vai ridicularizar o cão de caça, dizendo que a lebre é melhor corredor do que ele, não é? E aí nós temos o parágrafo final, que é um parágrafo aí de reflexão, em que o próprio cão de caça vai explicar por que razão a lebre ela se mostrou muito mais motivada a vencer aquela perseguição do que ele, tá? O que vai nos gerar, não está aí, mas essa reflexão vai gerar a moral da história. Bom, com essa explicação do cão de caça em relação à motivação da lebre, né? Ele vai dizer que ele buscava apenas o jantar, a lebre buscava proteger a sua própria vida. Nós vamos refletir a respeito das motivações que nos levam a realizar as nossas atividades. E por isso eu trouxe para vocês 3
né, tipos de moral que poderiam, versões, né, de moral aí que poderia ser muito bem colocadas no final, ao final dessa narrativa. A primeira é: o motivo pelo qual realizamos uma tarefa, isto é o que vai determinar sua qualidade final. Então, se pensarmos na história, qual foi o motivo pelo qual a lebre estava correndo? Sua própria vida. E isso foi fundamental para determinar o quanto ela se empenharia nessa atividade. A mesma coisa você. Qual é a motivação, não é, para você realizar, por exemplo, uma atividade da tarefa de casa, uma tarefa da escola? É passar de ano, é tirar uma nota boa, é agradar seus pais, é conseguir, não é, se sobressair em sala de aula e ser um bom aluno? Qual é a sua motivação? Isso determina a qualidade do seu trabalho, a qualidade da sua tarefa. Isso é muito importante. Veja a segunda moral. Quanto maior o tamanho da recompensa no final, tanto maior será o tamanho do nosso empenho desde o início. E aí, se a gente puxar para nosso dia a dia, para nossa vida, isso aqui é alegoria, tá? Você tem aí um trabalho para fazer da escola e a motivação, a recompensa final é um 10, né? Uma nota boa, ou um presente que sua mãe prometeu. Mas essas motivações, elas não precisam ser apenas materiais. Você também pode pensar, ora, se eu fizer esse trabalho com qualidade, eu certamente vou entender melhor sobre narrativas, eu vou aprender a produzir, eu tenho um sonho de ser escritor, então isso vai me ajudar muito a realizar esse meu sonho. Então, é uma motivação que foi criada por mim, né? Não é necessariamente material, e isso vai fazer diferença, né, no meu empenho, enquanto eu vou me empenhar para fazer esse trabalho. Olha a terceira. O valor de todas as coisas é determinado pela importância de sua utilidade. Dependendo da utilidade que aquele objetivo tem para mim, eu vou me empenhar diferente do outro. Porque se para alguém fazer aquele trabalho é somente uma questão apenas de cumprir, né, a obrigação, certamente essa pessoa não vai se empenhar o tanto quanto eu, que vejo essa finalidade aí muito mais do que um cumprimento de obrigação. Mas eu vejo que ela vai trazer para mim melhorias, que vai acrescentar na minha vida, que vai me fazer aprender, então eu tenho mais motivações. Isso dá mais importância, não é, àquele meu objetivo, àquela minha atividade. Então veja como a fábula, ela foi capaz de transferir todo esse ensinamento, não é, moral, dentro do meu dia a dia, do seu dia a dia. Bom, chegamos ao fim da nossa aula, né? Esse é o desafio que eu trouxe para vocês, que é ler o texto O Lobo e o Cordeiro e identificar as principais características, né? O que eu falei hoje para vocês. Vamos identificar dentro desse texto as características que fazem com que esse texto seja considerado uma fábula e vamos refletir também em cima da moral existente nessa história. Vamos lá para a história? Bom, O Lobo e o Cordeiro, de Esopo. Um lobo, ao encontrar um filhote de ovelha desgarrado do seu rebanho, decidiu que, naquele caso, não iria demonstrar um comportamento violento ao tratar com ele. Ao invés disso, apresentaria alguns argumentos para justificar o motivo pelo qual aquele cordeiro por direito, por ele deveria ser devorado. Ah, seu tratante! Lembro que no ano passado, de modo grosseiro e arrogante, você me insultou. Disse com voz dissimulada quando dele se aproximou. Isso não é possível, respondeu o cordeiro com voz embargada. No ano passado, eu sequer havia nascido. Então replicou o lobo, você se alimentou do meu pasto. Não, meu senhor, replicou o cordeiro. Nessa época, eu sequer havia provado grama. Outra vez, disse o lobo, você bebeu água do meu poço. Não, exclamou o cordeiro, eu ainda não bebia água, uma vez que o leite de minha mãe servia de alimento e água para mim. Nesse momento, o lobo pulou sobre ele e, atacando-o, disse, bem, o fato é que eu não vou ficar sem alimento apenas porque você refuta cada motivo justo que eu apresento. Moral da história. Para o homem injusto, sempre haverá um meio de justificar sua falta de bom senso.
É isso, gente. Nós ficamos por aqui nessa aula, mas não se esqueça de nos acompanhar nas outras aulas que nós vamos responder aí a esse desafio. Eu espero que vocês continuem bem, né? Estudem bastante, tenham aprendido bastante. Deus os abençoe. Até a próxima aula.